Quem tem razão? Quem tem razão, agora é hora de debate aqui na Jovem Pan. E o nosso tema é hoje: o cenário político atual ameaça a democracia, trocas nas Forças Armadas, a reforma ministerial fortalecem ou enfraquecem o presidente Jair Bolsonaro. Para discutir esse tema, nós contamos com a participação do Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo, e também o Bibo Nunes, que é deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul. Kim Kataguiri, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bibo. Boa tarde, deputado Bibo Nunes. Boa tarde, Kim. Satisfação estar aí na Jovem Pan. Uma honra. Bom, nós tivemos nesta última semana meio que um susto aí com a reforma ministerial, não tanto pela saída de Ernesto Araújo das Relações Exteriores, mas porque se estendeu a área da defesa e depois pegou o comando das Forças Armadas. Nós tivemos a troca, né, muita especulação em torno do que poderia acontecer a partir dessa mudança, o que ela indicava, qual seria a intenção do presidente, porque foi uma mudança meio repentina. Eu queria saber, começando pelo Kim Kataguiri, né, que faz oposição ao presidente Bolsonaro, como é que você recebeu essas mudanças até agora, né, depois que nós já temos a conclusão aí, a indicação de todos os nomes? Denise, o alto oficialato descreve essa troca nas três forças como a pior crise das Forças Armadas desde 1977, desde o meio do período da ditadura militar. Isso no momento em que o Bolsonaro está absolutamente acuado, né? A rejeição do governo bateu o pico, o STJ validou o julgamento ali na primeira instância do senador Flávio Bolsonaro e, mais do que isso, né, a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro fez o escândalo de rachadinha chegar em Jair Bolsonaro, né, e ficou comprovado que os seus 4 dos funcionários, né, sendo investigados nesse escândalo foram funcionários do então deputado Jair Bolsonaro, sacaram 100% do salário em dinheiro vivo e depois transformaram ali em cheques e empréstimos tanto para Flávio como para a primeira-dama, como para o próprio Jair. Ao mesmo tempo, né, ele vê um cenário extremamente ruim para a sua disputa à reeleição em 2022, perdendo para praticamente qualquer outros concorrentes no segundo turno, e ele sabe que uma vez perdendo, né, o poder de presidente da República, é dali para uma denúncia e para uma condenação no judiciário. E isso faz com que, né, ele, acuado, tente utilizar as Forças Armadas como meio de intimidação, né? O general Azevedo saiu sob a pressão do presidente Jair Bolsonaro, que queria instrumentalizar, que exigia demonstrações públicas de apoio das Forças Armadas, o que não cabe, né, em nenhuma democracia. E pior do que isso, você ainda tem, né, um líder do PSL na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, propondo um projeto, né, que constitucionalmente a mobilização nacional só serviria em caso de invasão estrangeira, e ele sugerindo que o presidente da República pudesse ter poder absoluto sobre os meios de produção público e privados e sobre os servidores civis e militares, inclusive sobre os não servidores, para convocá-los no momento em que bem entendesse, em pleno tempo de paz. Então, sim, Denise, eu avalio a troca aí nas três forças como uma escalada autoritária do governo, que duvido muito que vá fazer a transição pacífica em 2022, né? Deputado Bibo Nunes, qual a sua avaliação? Tranquilo. Uma simples troca de ministros, uma mini reforma. Todos os ex-presidentes trocaram o ministro da Defesa. Eu falei, todos os ex-presidentes, todos trocaram, sem problema algum. É o direito do presidente da República. Ele troca a hora que quiser, sem problema algum. E também a esquerda contra tudo é a favor de nada, os urubus de plantão, que eu chamo, e também setores da imprensa marrom, que vieram noticiar que pediram demissão. Os comandantes das Forças Armadas não pediram. Quando o general Braga Neto foi conversar com o ministro que estava saindo, ele disse o seguinte: vamos trocar todos, porque tinha um problema ali, que é a questão de confiança. Eu sou presidente da República, se eu acho que eu não estou mais confiando, não tenho mais como olhar, eu troco. E o comandante do Exército, o general Pujol, era um rebelde, constantemente estava não aceitando, querendo ser diferente. Então, é um direito do presidente da República fazer isso. Não tem problema algum. Todos trocaram.
A Dilma, se não me engano, tocou 3 ou 4 vezes, não deu problema nenhum. É que no momento, tudo que faz Bolsonaro é momento para atacar. Atacam por qualquer coisa é motivo para ataque. Só que o povo brasileiro, os seguidores de Bolsonaro, estão acostumados com isso. Não caem mais nessa, porque a oposição é mitômana. A oposição é formada por mentirosos contumazes que acreditam na sua própria mentira. Então cria um tumulto onde não tem. A maior crise, que crise? Que crise teve? Me explique qual é a crise que teve. Ontem a Bolsa de Valores subindo, o dólar baixando. Isso é crise? Então inventam o que não existe. Isso é um certo desespero, porque a oposição, os seus argumentos estão alicerçados em cima de areia movediça. Não tem argumento. Falar que em pesquisa Bolsonaro está em último, da onde? Todas as pesquisas, apesar de pesquisas feitas por Datafolha, por exemplo, que é frontalmente contra Bolsonaro, mesmo assim ele está na frente. Bolsonaro, se estivesse fraco nas pesquisas, por que 6 candidatos, falei, 6 candidatos ontem fizeram um manifesto, todos juntos no manifesto, lutando, pedindo democracia? Essa democracia que eles estão pedindo é que vai garantir a reeleição de Bolsonaro em 2022. O que Bolsonaro fez de antidemocrático? Diga, o que Bolsonaro fez de antidemocrático? Diga uma coisa, a não ser boatos, que Bolsonaro pediu fechamento do STF. Mentira! Que Bolsonaro pediu fechamento do Congresso. Mentira! Só inverdades. O que me falam, reclamam nas redes sociais, o presidente fala demais, os filhos falam demais, pedem para falar menos. Eu digo, perfeição não existe. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. Imagina o que seria o Brasil hoje, com a pandemia, quando nós tínhamos nos governos de esquerda, uma corrupção endêmica, uma pandemia de corrupção nesse país. Imagine o que seria hoje. Hoje vai comprar seringa, em vez de seringa, vem um palito. Vão dar uma palitada no braço e ficar com dinheiro. A corrupção seria desenfreada nesse Brasil. Ou estou falando algo diferente? Ou não lembro do Petrolão? Não lembro do Mensalão? Não lembram dos bilhões de dinheiro jogados fora do BNDES? Onde o critério para dar o dinheiro era o viés ideológico. Se é país socialista, comunista, manda o dinheiro, porque nós queremos um Foro de São Paulo muito forte. E o Brasil, como é o que mais tem dinheiro, está mantendo a parada. Eu sou de Porto Alegre. Nós há muito tempo queremos aqui um metrô. A Dilma, gaúcha, daqui de Porto Alegre. Pedimos um metrô? Não tem dinheiro. Pedimos um metrô médio? Não tem dinheiro. Um pequeno metrô? Não tem dinheiro. Um nanometrô? Não tem dinheiro. Mas deu 1 bilhão e 200 milhões para Venezuela, Caracas, fazendo um dos metrôs mais modernos da América Latina com nosso dinheiro. E a Venezuela declarou moratório não recebendo. Então o Brasil hoje é um país sério, um país com credibilidade. Acabou a corrupção. Por isso que tem dinheiro para o auxílio emergencial. E a diferença é que a esquerda clama, grita por auxílio emergencial, enquanto nós de direita lutamos, pedimos trabalho. Kim Kataguiri, por favor. Bom, sobre Mensalão e Petrolão, o Bibo usa a velha carta do IUPT, né, que era a velha carta que o PT também utilizava do IUFHC, também tinha corrupção no governo PSDB e não sei o que lá. Bom, durante o Mensalão e o Petrolão estava na rua para derrubar o presidente da República, enquanto o hoje presidente estava utilizando cota parlamentar para fazer campanha presidencial pelo país. Sobre desvios também do PT internacionais, fui vice-presidente da CPI do BNDES e aprovei indiciamento de todos os ministros, de praticamente todos os ministros da área econômica do
governo Dilma e do governo Lula. Isso não justifica o Bolsonaro desviar dinheiro de rachadinha, né? Isso não justifica, né, você estourar o gasto com cartão corporativo, isso não justifica você ter, ele perguntou, né, onde está a crise? Como assim, onde é que está a crise? O Paulo Guedes disse que faria muita besteira se o dólar batesse 5, tá a 5,80, né, inflação disparando nos alimentos também, 15, 18%, chegando nos níveis do governo Dilma, né, da mesma maneira, o Bolsonaro deu dinheiro, está tendo dinheiro do auxílio emergencial por causa do Bolsonaro. O auxílio emergencial do Bolsonaro está pagando 1/4 de cesta básica, com a inflação sendo puxada pelo preço dos alimentos, pela política de desvalorização do real, promovida pelo ministro Paulo Guedes a juros artificiais baixados na marretada pelo Banco Central, também como política econômica do ministro Paulo Guedes, da mesma maneira que a Dilma fez, também tentou baixar o juro na marretada, e o resultado a gente já viu. Então, nada de nenhum erro de um governo, ou corrupção do governo petista, justifica erro ou corrupção do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro ou dos seus filhos, né? Então, isso é querer desviar o assunto do debate, não tratar também, né, sobre o inconstitucional projeto da mobilização nacional, que dava poderes absolutos para o presidente da República, né, que nem em caso de intervenção estrangeira, nem em caso de guerra, teria os poderes sobre os servidores civis e militares, né, também, né, do que o Bolsonaro errou, o que ele fez de errado, pelo amor de Deus, estamos vendo aí batendo recorde de mortes todos os dias, Bolsonaro quer emprego, só 5% do programa de crédito de pequenas e médias empresas foi executado pelo governo Bolsonaro, enquanto os outros países, nossos países vizinhos da América Latina, executaram no mínimo 30, 35, 60% dos seus programas de crédito. O dinheiro não chegou no pequeno, no médio empresário, mais do que isso, né? Hoje a gente não pode voltar a trabalhar, não pode voltar a ter a nossa vida normal, porque nós não temos a população vacinada, porque o Bolsonaro rejeitou os contratos que poderiam ter trazido a vacina já em dezembro, ter começado o Plano Nacional de Imunização já em dezembro, e neste ano nós poderíamos, segundo o estudo da IBRE-FGV, estar crescendo 8,5%, né, e não esse vexame que a gente vai dar de crescer meio, de crescer 1, 2%, que na prática é perder poder de compra, porque a inflação vai ser maior do que o crescimento. Agora, então, nós estamos afundados numa crise sem precedentes, isso é responsabilidade do Bolsonaro, não justifica absolutamente nada do que o governo petista fez. Deputado Zanto, eu gostaria de voltar à questão da nossa discussão sobre o impacto da reforma ministerial, e tem uma participação agora de uma parlamentar, Flávia Arruda, que foi também para o Ministério, tem a troca do Ministério das Relações Exteriores, que a gente sabe que houve uma pressão direta, e isso em parte foi consequência da proximidade do governo com o Centrão, que exerce essa pressão agora. E eu queria acrescentar isso à nossa discussão, porque não foi uma reformulação só na área da defesa e Forças Armadas. Então eu passo a palavra para o deputado Bibo Nunes, por favor. Bem, eu só quero corrigir. Hoje é 1º de abril, o dia da mentira, mas não é por isso que eu vou permitir que o Kim Kataguiri fique mentindo. Eu acho que no debate aqui nós temos que esquecer o 1º de abril, Kim. Você está falando a gasolina a 5,80. O dólar... Não falei gasolina. 50 e poucos hoje. 5,50 e poucos. A gasolina, que já esteve a mais de 6, hoje eu abasteci a menos de 5. A menos de 5. Eu vou dar um dado, só falar em economia, isso aqui o que não sabe ainda, né? Mas o nosso saldo na balança comercial desse ano projeta 67 bilhões. O maior dos últimos tempos. O dinheiro que o governo, que a União injetou nos estados e municípios, deixou a grande maioria no azul e com um caixa altamente positivo. Mas voltando à sua agenda, só que hoje é 1º de abril, mas eu acho que mentira não está liberada aqui, né? O debate tem que ser sério. Então vamos manter na seriedade, esquecendo 1º de abril. Porque, como eu digo, a esquerda, a oposição, é formada por mitômanos, que mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. Outra coisa, o Kim falou que Bolsonaro participou de rachadinha, coisa assim. Da onde? Da onde? Vamos manter o foco? O foco é Bolsonaro. Na denúncia do Ministério Público. Aí é outro assunto. Mas voltando ao assunto, a mudança de ministro, o ministro das Relações Exteriores, o novo ministro, é meu amigo, Carlos Alberto, uma pessoa extremamente competente, conhece mesmo o seu ambiente de trabalho, pessoa de bom senso, respeitado por todos os seus colegas e acompanha o presidente Bolsonaro desde o primeiro momento da sua posse. Acredito que nas relações exteriores nós vamos ter um ganho muito grande.
É uma mudança, é normal. Eu fui um que fui a favor de que mudasse o ministro das Relações Exteriores. Eu não sou um sofomaníaco, eu não tenho mania de sábio, e eu respeito. Se não está bem, eu reconheço que não está bem e vou contra. Eu não sou vaquinha de presépio. Se Bolsonaro cometer algum erro grave, eu vou denunciar. Mas eu não vou sair contra Bolsonaro no primeiro momento que o Mandetta denuncia e aí aqueles falsos parceiros saem fora. Qualquer coisinha que vem contra, como você, Kim, você se elegeu junto com o Bolsonaro. Aí ontem eu vi você falando na Câmara que, não vou se eleger, você está preocupado com a sua reeleição. E a sua reeleição vai ser muito difícil, porque o seu eleitorado hoje me tem como um traidor e como ingrato. E na política se aceita até corrupção e ladrão, mas não se aceita traidor e ingrato. Por isso que eu estou sempre ao lado. Se eu jogo no time, eu continuo no time sempre. E não é qualquer coisinha que vai fazer que eu mude de lado. E se tiver algo grave, eu vou contra, denuncio com firmeza. Mas não abandono o barco por qualquer vento. Tem que ter firmeza. Quem joga junto tem que ser parceiro solidário. Ou o quê? Quer a volta da corrupção? Quer a volta de obras superfaturadas? O que falam contra o Bolsonaro, que eu até concordo, ele está melhorando, é que fala demais e os filhos falam demais. Tudo bem. E eu repito, eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. É muita gente indo contra. São 3 bilhões que a mídia não recebe mais. E eu sou da mídia, eu sou jornalista, eu sou de televisão, de rádio. Eu sei o que é isso, eu vivo de mídia. Eu vivo de mídia. E quem vive de mídia, ainda mais mídia estatal, depende dos governos. A minha mídia, sempre foi empresarial. Agora, uma empresa de comunicação, ela tem que se firmar pela sua competência e não depender de verbas amarelas, a chapa branca na sua mídia. Não cabe. Como disse Bolsonaro antes de assumir, me elogiem se tem que elogiar e me critiquem se tem que criticar. Mas senão, a imprensa marrom, pagar para apoiar, para elogiar, jamais. É por isso que a cada dia cresce mais. E os ditos candidatos, os 6 que tem aí, os 6 estão unidos, fazendo manifesto pela democracia. Então, Bolsonaro é fraco? E digo mais, quem vai competir com Bolsonaro será Lula, que eu sou um cara de extremo bom senso e reconheço. Lula, que você deve gostar aí, Kim. O Lula, ele é uma pessoa carismática, não tenho dúvida disso. Ele empolga a massa, tanto é que depois de ser presidiário, ele está com 25% da população apoiando ele. Ele é carismático, ele tem essa força. É o que vai combater com Bolsonaro. E, felizmente, para nós que queremos um país sério, um país íntegro, sem corrupção, com pessoas com sangue verde e amarelo na veia, esses farão com que esse Brasil vá ao seu devido lugar, que é estar entre os maiores países do mundo. E quanto à vacinação, que não tem vacina, compramos já mais de 600 milhões de vacinas. O Brasil é o 5º no mundo que mais vacina. É o 2º no mundo que mais cura vítimas de coronavírus. Hoje pela manhã, a Organização Mundial da Saúde fez uma cobrança veemente à Europa pela lentidão da vacinação na Europa. OMS reclamando e o Brasil vacinando. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós somos os primeiros do Brasil. Aqui se luta, que isso vai com vontade para beneficiar o povo. Deputado, vamos voltar à questão da reforma, por favor. Eu passo agora a palavra para o Kim Kataguiri, que a gente vai desviando aí do nosso tema principal do debate, que é se a reforma e as trocas aí nas Forças Armadas fortaleceram ou não o presidente Bolsonaro. Bom, a troca nos ministérios, demonstrou que o Bolsonaro está refém aí do Centrão que apoiou para a presidência da Câmara e do Senado, agora nomeando a deputada indicada pelo presidente Arthur Lira para nomear a Segovia,
né? E sobre, né, os ataques pessoais aí que o Bibo faz sobre mentira, né? Não sei onde ele viu que o dólar tá 5,50, qualquer um vai e abre a bolsa agora, a cotação tá 5,70, né? Isso é mentira clara e simples, né? Aberto, qualquer um vai aí e me diz aí onde tem 5,50 que eu compro. Também gasolina a menos de R$5, qualquer um da população que tenha abastecido o carro nessa semana também viu essa mentira abertamente. Sob mídia, receber 3 bilhões a menos, mentira também. O deputado Bibo Nunes não deve ter lido a peça orçamentária que ele mesmo votou. Bolsonaro aumentou a verba com publicidade, o gasto com veículos de imprensa em 2021 em 280%, sendo que a maior beneficiária é a Rede Globo, que ele vive batendo, mas prevê na lei orçamentária como maior beneficiária dos programas de propaganda do governo federal, com um aumento, inclusive, maior do que os governos petistas pagavam para a grande imprensa. 280%, isso está na peça orçamentária também, qualquer um pode ver. Sobre a eleição, traidor, não ter voto, fico muito feliz que ainda insistam nesse discurso à base bolsonarista. Quando eles insistem nesse discurso, em 2020, né, nós do MBL elegemos 3 vereadores, os bolsonaristas não elegeram nenhum na cidade de São Paulo. Por aí também sobre devo gostar no Lula. Bom, não fui eu que bati continência pro Aldo Rebelo, que declarou apoio ao Lula e chamou o Lula de companheiro, de camarada. Eu nunca votei no Lula, nem apoiei o Lula, diferente do seu presidente Jair Bolsonaro, Bibo Nunes. Não tô falando de você, tô falando de quem você segue aí bovinamente, né? E você diz, não, eu fico com o sujeito até o final. Realmente, né? Tem 300 mil mortes, você tá lá. Tem rachadinha, você tá lá. Comprando até a pior campanha de vacinação, você fala em números absolutos, é a mesma coisa que quando a esquerda fala, o Brasil é o 5º país que mais prende no mundo. Você fala, o Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo. Mas é claro que a gente vai vacinar mais que o Uruguai, mais que o Chile em números absolutos, porque a gente tem uma população muito maior. É óbvio. Sobre comprar 600 milhões de vacinas, primeiro, né? Comprar agora, firmar o contrato agora para entregar em outubro, é realmente uma vergonha, né? Num país que poderia ter acesso à vacina desde dezembro. E os 600 milhões não existem, viu? Até o próprio ministro da Saúde já voltou atrás e reconheceu que esse número foi superestimado pelo Pazuello. Então, o senhor se intere melhor tanto sobre os contratos que aprova dentro do Congresso Nacional, tanto como as palavras dos ministros, né, que você vive falando. E também esse absurdo, né, essa afirmação realmente assustadora de que é o 2º país no mundo que mais cura. 98% de todas as pessoas do mundo que pegam o coronavírus inevitavelmente saem vivas, saem curadas, com alguma sequela, a maior parte delas, mas aqui é óbvio que vai ter proporcionalmente, não, em números absolutos, né, mais cura, porque tem mais infectado, assim como tem mais mortos também, né, e isso não é mérito nenhum, isso é demérito, né, não significa que, o Brasil está com o quê? Com a cura? Descobriu a cura para o coronavírus, está curando 98%? Não, os 98%, e já era previsão, inclusive, do Imperial College, dos 2% da população mundial, que se pegasse, seria letal. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil, né, de uma previsão que a gente poderia ter muito menos, centenas de milhares a menos de mortos, nós não estamos tendo, porque temos um presidente da República absolutamente negligente, também corrupto, né, já comprovadamente, você não viu os documentos apresentados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Aliás, se achar que eu estou mentindo, que eu estou caluniando o presidente da República, basta falar para ele me processar via ministro da Justiça, que adora abrir inquérito contra jornalista, contra colunista, mas quando eles chamam ele de corrupto para discutir o mérito da acusação no tribunal, ele não tem a mesma coragem. Enfim, finalizando, depois de desmascarar todas as mentiras que são facilmente verificáveis aí, ditas pelo deputado Bibo Nunes, o resultado, né, dessa reforma ministerial é mais poder nas mãos do Centrão, é mais toma lá da cá, que o Bolsonaro sempre criticou, mas agora está nas mãos e ouvindo a ameaça ainda do presidente da Câmara que ele apoiou, que está sugerindo aí remédios letais e que foi apoiado pelo presidente da República, mesmo já sendo condenado em segunda instância por improbidade e sendo réu por corrupção e por lavagem de dinheiro, né? Eu quero a opinião agora do deputado Bibo Nunes a respeito dessa participação maior do Centrão na escolha, na formação aí do Ministério, na proximidade que há do governo com o Centrão e o impacto que isso possa ter, lembrando inclusive que foi aprovado um orçamento pelo Congresso que está sendo uma grande dor de cabeça, com reflexos também no mercado financeiro, e ressalta aí que o deputado Bibo Nunes estava se manifestando, enquanto o deputado Kim Kataguiri estava falando, nós não estávamos cortando o som não, é problema aí na sua conexão mesmo, viu, deputado Bibo? Não entendi. Porque o senhor estava se manifestando, o seu som não saía, mas o problema era aí. Eu não sei se era movimentação, nós não estamos cortando. É porque eu acho que se está debatendo tem que ter uma parte, né? Exatamente. Senão não é parte. Aí um ouve o outro, aí é diferente. Mas eu tento me ater ao tema, mas o deputado Kim Kataguiri, ele normalmente, quando vem para um debate, ele traz seus media trainings. E ele veio com um discurso ensaiadinho, por isso que ele não sai fora.
ele tem que seguir o que os media training deles estão dizendo. Fala isso e não sai. Onde ele sair fora disso, ele se perde. Por isso que ele não segue a pauta que você está colocando. Agora, com relação ao Centrão, o Centrão, por exemplo, sugeriu o doutor Luizinho para ministro da Saúde. Competente, meu amigo doutor Luizinho, forçaram, não foi. Então, essa de dizer que está na mão do Centrão, uma grande bobagem. Se é alguém que não se curva para ninguém, que se for o caso, ficar sozinho, é o Bolsonaro. É o estilo, é o modus operandi do Bolsonaro. Ele é uma pessoa, eu também acho assim, eu vou pelo meu pensamento. E se eu tiver que depender de outros e ficar das mãos de outros, eu vou embora. Vou embora. Pode ter certeza que Bolsonaro jamais ficará na mão do Centrão. O que acontece é que o Centrão é um aliado, está apoiando. Está apoiando por quê? Por que o Centrão está apoiando Bolsonaro? Porque vê que Bolsonaro é um presidente com boas intenções. Tudo que ele faz é com a melhor das boas intenções. O que pode acontecer é ele se expressar mal ou ser mal interpretado. Pois Bolsonaro, ele tem, no fundo da alma, amor pelo Brasil como ninguém. Ele está aqui pela causa. O exército de quem luta com Bolsonaro luta pela causa. E o exército da oposição, principalmente da esquerda, lutam com um exército de mercenários. E mercenário luta por dinheiro. Nós lutamos por uma causa. Nossa causa é o Brasil. Por isso, somos imbatíveis. Por isso, simples. Eu estou na política para perder. Eu já propus na tribuna mais de 5 vezes. Deputados, vamos colaborar. Vamos dar 50% do salário durante 3 meses. Vamos dar um exemplo para o Brasil. Ninguém, seu Kiki Kataguiri, ninguém quis. Esses dias eu propus um debate com a esquerda. Você já doa seu salário, Bibo? Aí eu propus que doassem os líderes do PT, PCdoB e PSOL 30% do salário, que eu doaria 60%. Você doa? Eles estão para se ajeitar, querem se ajeitar, não tem amor ao país, querem se ajeitar, olhar o seu umbigo. Kim Kataguiri, eu peço que... Oi, eu vou passar a palavra para os dois agora para a gente já concluir e tentar fechar se o governo sai fortalecido ou não dessa reforma. 2 minutos cada um, por favor. 2 minutos. Vai, Kim, pode ir. Kim Kataguiri. Eu começo, tá bem. Bom, sobre a proposta aí do Bibo Nunes, bom, você primeiro fala que viu do assunto, mas no final do discurso dele ele estava falando sobre o embate dele com a esquerda e sobre proposta dele de doar salário e não sei o quê, e eu pergunto para ele, né, se ele já faz essa doação ou se foi só uma proposta que ele jogou no parlamento sem cumprir a palavra dele, porque o que a gente vê, né, do deputado Bibo Nunes, né, só 2021 que mal começou, é um gasto da cota parlamentar de mais de 100 mil, né, um dos deputados que mais gasta a cota junto com os deputados de esquerda, 85%, coisa aqui, junto com os deputados. Tá aqui, abre o site da Câmara, 104.756,84 centavos, 85% da cota parlamentar. Qualquer um abre, vai me chamar de mentiroso, chama o portal da Câmara dos Deputados de mentiroso. Diferente de mim, que abre mão do auxílio moradia, que abre mão do auxílio mudança, né, que não uso gasolina, que não uso carro, que não uso cota parlamentar para me alimentar e que doa parte do meu salário, né? O discurso do Bibo Nunes é muito bonito, mas, como todo gado bolsonarista, não passa de discurso. No final das contas, o que a gente vê é uma escalada do desespero de Jair Bolsonaro, porque ele sabe que vai sair da presidência da República direto para o presídio, onde, espero, no futuro vai fazer companhia com o ex-presidente Lula. É isso, um abraço, Bibo, que você aproveite bastante aí esse carro que você está alugando com o dinheiro público da população no meio da crise, enquanto você discursa para defender emprego. Deputado Bibo Nunes, por favor, bem rapidamente. Bem, ele me desafiou, disse que eu sou demagogo, não sou demagogo. Faço aqui na Jovem Pan para todo o Brasil o seguinte desafio. Vamos ver quem é quem. Kim, você doa por 3 meses 50% do teu salário e eu dou por 3 meses todo o meu salário. Tá bom? Eu já faço isso desde o início do meu mandato, deputado Bibo, eu não preciso fazer agora. Vendo aqui na Jovem Pan. Eu faço isso e publico. Eu já faço isso já, Bibo, eu não preciso fazer agora com você. Bom, tá? Então, demagogo é você. Eu não. Eu tenho amor no coração, eu luto pela causa. Eu não estou para me ajeitar. E não é questão de gastar, não gastar, isso é bobagem.
Se é para ser bom deputado, fica lá do... Né? Gastar dinheiro público para alugar carro no meio da pandemia é bobagem. Ah, pelo amor de Deus. Público, o que ele não sabe, demagogia barata. Está aqui na Jovem Pan. Você doa por 3 meses 50% do seu salário e eu dou 100%. Quero ver se você faz isso. Demagogia barata comigo não. E para encerrar, então, os 2 minutos, eu quero dizer o seguinte: o governo Bolsonaro sai muito mais fortalecido nesta mudança de ministros. Foi uma mudança excelente, fortaleceu o governo e Bolsonaro, nosso governo, cada vez mais forte. Basta ver a voz nas ruas. Não tem pesquisa falsa. A melhor pesquisa é o povo na rua. E na rua, o que não é bem visto. Não deve se meter no meio de multidão, porque eu vou para a rua e sou aplaudido. Muito obrigado. Uma satisfação, sempre à disposição. Eia, calma, boi. É isso. Fechamos por aqui o Quem Tem Razão de hoje, que discutiu o cenário político atual, ameaça à democracia. O tema foi com base na troca que nós tivemos no Ministério nesta semana, mudanças também no comando das Forças Armadas, se tudo isso fortalece ou enfraquece o presidente Bolsonaro. Nós contamos com a participação do Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo, e Bibo Nunes, que é deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito a participação dos dois neste debate. Quem quiser conferir depois da íntegra, fica disponível nas redes da Jovem Pan News e também no Panflix. E eu desejo a todos aí também um bom feriado, bom final de semana, né? E eu estou saindo de férias hoje por 10 dias.